no canal e ative o sininho de notificação. O senador Stevenson perguntou sobre o auxílio emergencial, se tínhamos capacidade de sustentar algo como 600. E aí eu digo o seguinte, quer dizer, os programas... Eu acho muito interessante as pessoas que ficaram anos aqui no governo, né? A senadora Zenaide talvez seja desse grupo, que botaram a Bolsa Família em 200. E, de repente, ela me pergunta por que não é 600. Eu também estou indignado com esse valor. Eu não consigo nem entender porque ficou tantos anos assim com um valor tão baixo. Eu quero fazer uma denúncia pública de como ficou baixo por tantos anos esse valor. É um absurdo que a gente tenha que descobrir, no meio de uma pandemia, que a melhor forma de erradicar a miséria é dar o dinheiro para o pobre, em vez de dar dinheiro direto, na veia, para os mais pobres. Essa é a melhor forma. Foi a segunda grande lição que nós aprendemos. O auxílio é 600 porque um Estado que tem 1 trilhão em ativos imobiliários, 1 trilhão em participação em empresas estatais, ele prefere carregar a máquina dele aparelhada do que dar o dinheiro para o pobre. Se ele desse o dinheiro para o pobre, a miséria já tinha acabado. Houve a maior redução de miséria em 40 anos. Nós tivemos que ter uma pandemia para aprender que o dinheiro tem que ir para o pobre sem o intermediário. E os intermediários são exatamente todo esse aparelho, essa aparelhagem política que houve no país. Em vez de dar o dinheiro para o pobre direto, o dinheiro é justamente para as corporações que dão apoio, para os sindicatos, para todos os grupos políticos que elegem e se esquecem de dar o dinheiro na veia para o pobre. Então nós temos que trabalhar isso sim, e vamos trabalhar junto, possivelmente com a senadora Zenaide, para aumentarmos o valor. Agora, tem a contrapartida, né? De onde vai sair esse dinheiro? Nós vamos ter que buscar esse dinheiro. Um Estado rico, como é o governo brasileiro, que ele financeiramente ele está quebrado, mas ele está cheio de ativos que ele não mobiliza. Ele tem estatais que davam prejuízo de 20, 30 bilhões durante anos, décadas. São as estatais dependentes. Ora, ele poderia ter dobrado o valor do Bolsa Família. Bastava ter fechadas ou vendido essas estatais que davam prejuízo. Ele poderia dobrar o Bolsa Família. Então, eu espero que nós trabalhemos juntos no que é um desejo comum nosso, que é reduzir a miséria, se possível erradicar. Nós vimos que é possível se a gente conseguir aumentar o valor. Agora, tem que ser em bases sustentáveis. Se você aumenta esse valor, também já completando para o senador Stevenson, se você aumenta esse valor sem do outro lado ter as fontes de recursos corretas, você traz de volta a hiperinflação, que ou não precisa nem falar em hiper, traz uma inflação de 2 dígitos, como era antigamente, com juros altos, e o resultado final é desemprego em massa, 40 milhões de brasileiros invisíveis de um lado, e o imposto mais cruel de todos sobre os mais pobres, que é a inflação. Então, nós temos que trabalhar para aumentar isso. No nosso programa de governo havia um programa chamado Renda Brasil, que é um aperfeiçoamento com todos os méritos do Bolsa Família. O Bolsa Escola foi muito meritório, o Bolsa Família foi um aperfeiçoamento, foi melhor ainda, e o Renda Brasil podia ser melhor ainda. Eu espero que a senadora nos apoie no Renda Brasil. A comissão temporária que acompanha as ações do governo no enfrentamento da pandemia ouviu o ministro da Economia, Paulo Guedes. A pergunta mais frequente ao ministro foi sobre o auxílio emergencial, que este ano será pago em 4 parcelas com valor médio de R$ 250. Senadores como Wellington Fagundes, Stevenson Valentim e Zenaide Maia quiseram saber por que o benefício não pode ser elevado para R$ 600, como no ano passado. O ministro respondeu que o valor só pode ser aumentado se houver contrapartidas, como a privatização de estatais. Um Estado rico, como é o governo brasileiro, que ele financeiramente ele está quebrado, mas ele está cheio de ativos que ele não mobiliza. Ele tem estatais que davam prejuízo de 20, 30 bilhões durante anos, décadas. São as estatais dependentes. Ora, ele poderia ter dobrado o valor do Bolsa Família. Se você aumenta esse valor, também já completando para o senador Stevenson, se você aumenta esse valor sem do outro lado ter as fontes de recursos corretas, você traz de volta a hiperinflação, que ou não precisa nem falar em hiper, traz uma inflação de 2 dígitos, como era antigamente, com juros altos, e o resultado final é desemprego em massa, 40 milhões de brasileiros invisíveis de um lado, e o imposto mais cruel de todos sobre os mais pobres, que é a inflação. Portanto,
temos um espaço e usamos os recursos, dessa vez mandando com números, porque se nós anunciássemos que está tudo um cheque em branco, nós teríamos desorganizado a economia. Na mesma hora o dólar explode, na mesma hora os juros sobem, na mesma hora a economia colapsa e nós desorganizamos tudo. Por isso que nós mandamos um limite. Falamos, olha, auxílio emergencial, 44 bilhões. Ou seja, em média, R$250, variando, dependendo dos critérios que o Ministério da Cidadania elaborou, mas em média, R$250. Esses recursos vão chegar na ponta e a primeira camada de proteção foi lançada. O senador Stevenson perguntou sobre o auxílio emergencial, se tínhamos capacidade de sustentar algo como 600. E aí eu digo o seguinte, quer dizer, os programas... Eu acho muito interessante as pessoas que ficaram anos aqui no governo, né? A senadora Zenaide talvez seja desse grupo, que botaram a Bolsa Família em 200. E, de repente, ela me pergunta por que não é 600. Eu também estou indignado com esse valor. Eu não consigo nem entender por que ficou tantos anos assim com um valor tão baixo. Eu quero fazer uma denúncia pública de como ficou baixo por tantos anos esse valor. É um absurdo que a gente tenha que descobrir, no meio de uma pandemia, que a melhor forma de erradicar a miséria é dar o dinheiro para o pobre, em vez de dar dinheiro direto, na veia, para os mais pobres. Essa é a melhor forma. Foi a segunda grande lição que nós aprendemos. O auxílio é 600 porque um Estado que tem 1 trilhão em ativos imobiliários, 1 trilhão em participação em empresas estatais, ele prefere carregar a máquina dele aparelhada do que dar o dinheiro para o pobre. Se ele desse o dinheiro para o pobre, a miséria já tinha acabado. Houve a maior redução de miséria em 40 anos. Nós tivemos que ter uma pandemia para aprender que o dinheiro tem que ir para o pobre sem o intermediário. E os intermediários são exatamente todo esse aparelho, essa aparelhagem política que houve no país. Em vez de dar o dinheiro para o pobre direto, o dinheiro é justamente para as corporações que dão apoio, para os sindicatos, para todos os grupos políticos que elegem e se esquecem de dar o dinheiro na veia para o pobre. Então nós temos que trabalhar isso sim, e vamos trabalhar junto, possivelmente com a senadora Zenaide, para aumentarmos o valor. Agora, tem a contrapartida, né? De onde vai sair esse dinheiro? Nós vamos ter que buscar esse dinheiro. Um Estado rico, como é o governo brasileiro, que ele financeiramente ele está quebrado, mas ele está cheio de ativos que ele não mobiliza. Ele tem estatais que davam prejuízo de 20, 30 bilhões durante anos, décadas. São as estatais dependentes. Ora, ele poderia ter dobrado o valor do Bolsa Família. Bastava ter fechadas ou vendido essas estatais que davam prejuízo. Ele poderia dobrar o Bolsa Família. Então eu espero que nós trabalhemos juntos no que é um desejo comum nosso, que é reduzir a miséria, se possível erradicar. Nós vimos que é possível se a gente conseguir aumentar o valor. Agora, tem que ser em bases sustentáveis. Se você aumenta esse valor, também já completando para o senador Stevenson, se você aumenta esse valor sem do outro lado ter as fontes de recursos corretas, você traz de volta a hiperinflação, que ou não precisa nem falar em hiper, traz uma inflação de 2 dígitos, como era antigamente, com juros altos, e o resultado final é desemprego em massa, 40 milhões de brasileiros invisíveis de um lado, e o imposto mais cruel de todos sobre os mais pobres, que é a inflação. Então, nós temos que trabalhar para aumentar isso. No nosso programa de governo havia um programa chamado Renda Brasil, que é um aperfeiçoamento com todos os méritos do Bolsa Família. O Bolsa Escola foi muito meritório, o Bolsa Família foi um aperfeiçoamento, foi melhor ainda, e o Renda Brasil podia ser melhor ainda. Eu espero que a senadora nos apoie no Renda Brasil.